Irmãos, damos hoje então seguimento à nossa série Sabedoria para a Vida Comum. Tem sido um prazer receber a resposta, o feedback de tantos irmãos sobre a importância, a relevância desse ponto, porque embora todos nós sejamos muito preocupados e atentos às grandes questões globais e nacionais, e o debate está bastante quente, né, no momento, mas nós temos questões imediatas que a gente precisa enfrentar. Temos as questões do dia a dia, da nossa relação com a família extensa e com a nossa família dentro de casa, temos demandas financeiras, temos questões no contexto de trabalho, e é pensando nisso que a Igreja Esperança apresentou essa série Sabedoria para a Vida Comum. A questão é como nós vamos administrar o nosso dia a dia na presença de Deus e como a gente pode, nesse momento, não falhar em sermos cristãos. A gente não pode falhar agora em ser crente, onde a gente está. Então nós falamos na primeira mensagem sobre as fontes da sabedoria e passamos por vários trechos da palavra de Deus, mas chegamos a esse ponto crítico, central, de que a sabedoria é uma ciência da shalom, é uma ciência da paz. Ela está muito associada à mansidão e à gestão e o conserto das relações. Então a gente viu isso e viu que as fontes da sabedoria estão no coração. O coração, foi a linguagem que a gente usou no dia, o coração precisa ser amansado. Se o próprio coração, a própria alma não for amansada, acalmada diante do Senhor, a gente não consegue viver em mansidão e, consequentemente, criar um ambiente de shalom, de cooperação, de integridade ao nosso redor. Nosso segundo ponto foi a língua. Porque a língua é a primeira expressão do que está na alma. E se as fontes da sabedoria estão na paz que vem do Senhor, cujo assento é a alma, é o coração, então o primeiro lugar em que a mansidão se expressa é na língua, nas palavras. Então a gente passou por vários trechos da palavra de Deus que mostram os benefícios de nós usarmos bem a língua e os prejuízos do descontrole da língua, como ela é destrutiva. E demos exemplos práticos aí da vida doméstica, de coisas e situações e modos de expressão que a gente não deve usar. Então vimos aí, através da palavra do Senhor, que existe a palavra certa, que deve ser dita na hora certa e que tem o jeito certo de ser falada e que deve ter a motivação certa no coração. Então falamos sobre o coração, as fontes da sabedoria, sobre a língua, e o tema de hoje são as mãos. Esse é o nosso tema. Cuidar e ser cuidado. Então a nossa questão é como levar a sabedoria a algo prático. Falamos do coração, falamos da língua, agora vamos falar das mãos. Irmãos, um dos mais importantes princípios para a vida comum é esse princípio da reciprocidade que está implícito nessa expressão, cuidar e ser cuidado. A gente está falando hoje da economia da vida comum. Economia não no sentido financeiro, mas no sentido de como as trocas, a cooperação, a inter-relação é administrada. Então existe uma economia das relações, um jeito certo da gente viver junto. E existe uma economia cristã para a vida comum, que é diferente de outras economias, a gente pode dizer, que não tem Jesus no centro. E eu queria citar alguns exemplos de como a Bíblia é rica nesse assunto. Eu fiz um pequeno apanhado aqui de alguns lugares em que se falam das famosas mutualidades. Você deve ter ouvido falar disso, os uns aos outros da Bíblia. Eu vejo, por exemplo, aí, sujeitai-vos uns aos outros, em Efésios 5. Levai os fardos uns dos outros, em Gálatas 6. Cumprimentai uns aos outros com beijo santo. Agora, só de longe, né? Aproveito para mandar um beijinho para as minhas filhas e minha mulher. Então, cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Acolhei-vos uns aos outros, em Romanos 15.
Essa última citação era de 2 Coríntios 13. Mas acolhei-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, em Tiago 5. Sujeitando e perdoando uns aos outros, Colossenses 3. Ensinai e aconselhai uns aos outros, em Colossenses 3 também. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, em Romanos 12. Preferi-vos em honra uns aos outros, também em Romanos 12. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros, em Filipenses capítulo 1. Servi uns aos outros, em 1 Pedro 4. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem se queixar. 1 Pedro 4, uma recomendação muito importante nesse momento em que a gente precisa ficar em casa e conviver o tempo inteiro, ou com gastar muito mais tempo juntos, né, do que na rotina normal. Quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Então aqui o princípio da simultaneidade para a ceia ser recebida. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É o que Jesus diz em João, capítulo 15. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, em João, capítulo 13. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Vejam quantas vezes o uns aos outros aparece. Em outras ocasiões, eu não coloquei todas, mas eu fiz uma síntese para os irmãos terem uma noção de que a vida cristã envolve uma mudança intencional na administração das nossas relações. O jeito como a gente responde em diversas situações vai mudar. Então, a gente precisa se aconselhar mutuamente. Então, nós precisamos de sabedoria. A situação do outro importa também. A gente precisa confessar os nossos pecados quando a gente erra e confessar uns aos outros. A gente precisa aguardar os outros. Não pode sair impacientemente na frente e deixar os outros para trás. A gente precisa praticar hospitalidade. A gente precisa acolher uns aos outros. Então, o que tudo isso traduz, irmãos, é o amai-vos uns aos outros. Isso é uma tradução em termos de várias palavras, de várias situações, de vários contextos da nossa vida relacional em que o amor é traduzido por uma disposição específica, como carregar o peso de um outro irmão para facilitar a vida para ele, ou servir, ou ser hospitaleiro, ou esperar, ou lavar os pés, ou perdoar. Então, a gente precisa ser intencional. É necessário ser intencional. Você precisa pensar, especialmente dentro de casa, a vida comum. As mutualidades têm que estar ali presentes. E elas expressam esse princípio de reciprocidade. Elas designam o que a gente poderia chamar de o comércio das relações, ou o comércio no sentido não pejorativo, naturalmente, né? São as trocas, dádivas, obrigações mútuas que fazem a vida comum. A Bíblia traz muitas imagens para nos ensinar sobre essa lógica cristã da vida comum, muitos textos importantes. E eu quero falar sobre quatro pontos aqui, sobre a visão cristã desse princípio de mutualidade, de reciprocidade que a gente mencionou. Em primeiro lugar, o excesso que a graça envolve e transfere para as nossas vidas e para a nossa vida comum. E eu vou explicar o que é isso, mas tem a ver com o transbordamento da graça que explode os limites de uma, por assim dizer, troca justa nas nossas relações. Nós temos também o princípio de reciprocidade ou de participação, mais especificamente, vou falar sobre ele. Temos o princípio da complementaridade e temos um princípio de responsabilidade nas nossas relações que ajuda a gente a pensar essas mutualidades. Então, eu quero sua atenção enquanto a gente passa por essa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero citar um trecho da palavra que sintetiza bastante o que a gente quer dizer hoje. E nós vamos passar por vários textos, mas esse pode ser
tomado como uma referência. Está na carta aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo está se apresentando e falando sobre as suas intenções de anunciar o Evangelho, de eventualmente visitar a igreja de Roma. Isso é um assunto de uma outra série que a gente já teve na igreja, sobre a carta aos Romanos, está disponível no canal de YouTube da Igreja Esperança. Mas então, em Romanos capítulo 1, versos 11, 12 e depois 14 e 15, Paulo diz o seguinte: porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Então vejam, irmãos, 2 trechinhos aí do capítulo 1 de Romanos, mas vejam que bonito isso. Paulo deseja fazer uma trocar figurinhas, a gente pode dizer, mas não são simplesmente figurinhas. Ele quer compartilhar alguma graça, alguma dádiva. Vejam que coisa, Paulo deseja fazer negócios, por assim dizer, mas são negócios santos, negócios sagrados. Que negócios são esses? Isso é muito bonito. Paulo, ele sabe que ele precisa ser abençoado, mas ele está pensando em primeiro lugar que ele recebeu algo de Deus. Ele tem uma graça, ele tem uma dádiva, ele tem um dom espiritual. E ele precisa levar esse dom aonde ele vai. Ele está sob a obrigação de espalhar esse dom. Isso é muito bonito, porque, vejam só, dádivas, isso é uma coisa da antropologia moderna, do século XX, estudou bastante isso, tem muito debate a respeito disso. Mas dádivas criam, nesse sentido, uma obrigação. Mas no mundo, antigamente, se entendia muito assim, que a dádiva, se você recebia uma dádiva de alguém, você tinha uma obrigação com essa pessoa. No nível das relações temporais, isso tem uma medida de verdade aí. E existem várias expressões culturais disso. Em algumas culturas, inclusive, as pessoas não gostavam de receber certas dádivas para não terem a obrigação de retribuir depois. Mas no caso da fé, nós recebemos uma dádiva imensa de Deus que não pode ser retribuída para Deus. Como se retribui para Deus? Não se retribui nada para Deus. Deus é pleno, completo, absolutamente perfeito, feliz eternamente. Deus não criou o mundo porque ele estava em falta de nada. Deus criou o mundo por um transbordamento do amor, da graça, da alegria intertrinitária. Então Deus transbordou. E daí surgiu o mundo, surgiu a história. E a graça nos alcança. Então, como a gente retribui a graça, por assim dizer? A gente não retorna isso para Deus, a gente passa para frente. E quando a gente passa para frente o que a gente recebeu de Deus, Deus é glorificado, porque a bênção que a pessoa recebeu não veio de você, veio de Deus em primeira instância, ou em última instância, melhor dizendo. Ela veio de Deus, essa graça. Então a glória é de Deus, os méritos são de Deus, mas nesse momento em que você transmite um dom espiritual, a dádiva, a graça que você recebeu, você tem a alegria nesse momento e o privilégio de ser um veículo do amor de ninguém menos do que o próprio Deus naquela situação. Então, a graça, o transbordamento da graça de Deus altera as nossas relações. Porque de repente agora estamos todos sobre a obrigação de retribuir, mas não retribuímos para Deus. Nós distribuímos, nós disseminamos, nós doamos e a gente em alguns momentos acha que não aguenta mais continuar dando e cuidando e ajudando e servindo, mas aí a graça de Deus transborda e como a sarça ardente, a gente arde sem se queimar, sem ser consumidos, porque é uma graça que está além de nós. Então, a graça de Deus altera a lógica das relações, porque de repente eu não dou mais para eu receber uma retribuição. Porque não se trata disso. Deus é a minha retribuição. Mas Paulo sabe que os outros também têm graças divinas. Então ele quer continuar recebendo de Deus. Ele não apenas tem de Deus para dar, mas ele também quer receber de Deus. Então ele fala assim, gente, vamos juntar
Vamos nos encontrar. Eu quero receber coisas de vocês, vocês querem receber de mim. Veja que ainda é uma troca. São trocas sociais como aconteciam antes, mas elas têm um espírito diferente. Tem algo diferente nessas trocas. Então, em primeiro lugar, o excesso. Eu quero destacar isso. Mas nós temos aqui também esse elemento de reciprocidade. Veja aí no final, ali no verso 12. Isso é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Então Paulo também admite, eu preciso de ajuda. Ele não é apenas aquele que ajuda todo mundo, ele também precisa ser ajudado. Ele sabe que há graças distribuídas no corpo, então ele está pronto para receber. Isso é muito bonito, porque aqui Paulo diz bem assim, e isso reflete bem o título da nossa mensagem. Eu quero cuidar e quero ser cuidado. Eu preciso evangelizar, eu preciso chegar à Espanha para pregar o evangelho, mas eu preciso de uma igreja que me ajuda a ajudar os outros. Cuida de mim para eu poder cuidar dos outros também. Então, cuidar e ser cuidado. Por que isso é possível? Porque existe uma graça divina que é inesgotável, está sempre fluindo e animando os nossos gestos de serviço, de misericórdia, de amor. E assim a gente pode ajudar os outros e ser surpreendido também com a graça. Veja que ele está tão consciente da enormidade da graça que ele recebeu, que ele diz no verso 14 que ele é devedor. Ele nunca nem viu os gregos e bárbaros e os sábios e ignorantes todos do mundo, mas ele olha para o mundo e ele diz assim, eu estou endividado. Eu estou endividado com todos. Eu estou endividado com todos. Que dívida é essa? Você poderia pensar que seria uma dívida muito opressiva. Você está endividado com pessoas do mundo inteiro, de todas as classes, de todos os lugares. Que dívida é essa? Mas vejam que esse é o fardo leve de Jesus. A dívida que você tem que pagar, não é você que vai pagar. É a graça, é o dom espiritual. São coisas divinas. O que você precisa fazer é continuar recebendo e continuar dando. E quando você dá isso, você não esvazia. Você não perde o que você deu. Você tem mais ainda do que você deu. Então, é um fardo, mas é um fardo leve. É o fardo de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto e, de certa forma, os outros pontos estão ilustrados aqui. Existe o princípio da reciprocidade, continua valendo. Nós temos um princípio de complementaridade, porque Paulo tem coisas que talvez os irmãos não tenham e eles têm coisas que Paulo precisa. Existe um elemento de responsabilidade, porque ele diz que é devedor, mas o foco realmente é que há um excesso. Vejam, Cristo está envolvido, irmãos, com as nossas relações. Cristo está envolvido com as nossas relações. Eu vou voltar a esse ponto no final da nossa reflexão. Mas vamos seguir em diante. Então, falamos sobre o excesso, sobre o fato de que o derramamento da graça de Deus muda as regras do jogo. O derramamento da graça de Deus muda as regras do jogo, altera a relação que a gente vai ter com as pessoas, seja na nossa vida profissional, seja na vida política, seja na vida familiar, altera. Ele não elimina as lógicas naturais. O comércio financeiro, o mercado continua funcionando a partir de regras internas, mas um princípio de moral, de graça, de atenção ao bem comum é introduzido, pode ser introduzido a partir da infusão desse princípio amoroso que a graça de Deus introduz. Então isso deve permear as nossas relações. Agora vamos seguir. Nós temos um segundo ponto muito importante, que é o princípio da participação, ou da reciprocidade especificamente. Então vejam aqui que Paulo é proativo, intencional em se envolver. Paulo se envolve. Paulo tem alguma coisa para dar e tomou a decisão de agir e participar e trabalhar. Irmãos, Paulo ensinava isso em todas as igrejas. Quando ele visitou a cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, ele pregou o evangelho lá. E ele notou no início, logo depois dessa experiência, que alguns irmãos de Tessalônica estavam com dificuldades de entender o que era o amor cristão. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz o seguinte: vos exortamos a que vos aperfeiçoeis cada vez mais no amor fraternal, esse é o assunto ali do trecho, procurando viver em paz,
tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Vejam que coisa interessante. Paulo falando sobre o amor fraternal, você vai ver isso no verso 9 em diante aí, 1 Tessalonicenses 4, 9 em diante. Ele diz que faz parte do amor fraternal você viver em paz, cuidar da sua própria vida, trabalhar com suas próprias mãos, andar com dignidade diante dos que são de fora e não precisar de ajuda. Eu sei que é sensível dizer isso nesse momento, que é um momento em que há grande necessidade, está vindo uma grande necessidade. É um momento excepcional. Mas, mesmo nesse momento, a gente precisa se lembrar do que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz que quando você pensa em não ser pesado aos outros, isso pode ser amor. Veja, eu não estou dizendo que isso não pode ser outra coisa. Tem gente que faz isso por orgulho. Na verdade, há muitos gestos que podem ser feitos através do amor e pode ser feito sem amor. Paulo chega a dizer em Coríntios que é possível uma pessoa dar todos os seus bens aos pobres e entregar seu próprio corpo para ser queimado sem amor. Ele fala isso. Então, o amor é uma condição interna, espiritual, mais profunda, que se manifesta, é difícil de ver diretamente, ele se manifesta em gestos, mas é possível fazer gestos simulados. Então, é possível uma pessoa cuidar da sua própria vida porque é egoísta? Sim, isso sempre acontece. Mas, irmãos, curiosamente, quando você tem amor, você pensa em não atrapalhar a vida dos outros. E isso é uma dimensão do amor também. Viver em paz, cuidar das suas coisas, trabalhar com suas mãos. Isso é um pressuposto para que você consiga ajudar os outros. Porque se você não consegue fazer a gestão da sua vida e resolver suas coisas, como você vai ajudar os outros? Então, por mais que exista uma versão perversa disso, existe uma versão santa disso. E Paulo escreveu esse negócio e os tessalonicenses não entenderam claramente. Parece que o problema se agravou. Então, quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele dá um sermão, ele fala bastante. Então, abra aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E ele está falando, agora ele pega pesado. Ele diz o seguinte, capítulo 3, verso 6, da segunda carta aos Tessalonicenses. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que quando o crente começa a chamar o nome de Jesus é porque a coisa está feia. Nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis do irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo, para nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns dentre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A estes, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas instruções nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo. Pelo contrário, corrigi-o como irmão. Então, vejam, irmãos, Paulo dá palavras assim, ele apresenta palavras duras contra esses crentes da igreja, mas ele não considera inimigos, são irmãos. Mas ele usa palavras duras. E quem que são essas pessoas? Vejam que são pessoas que não conseguem fazer a gestão da própria vida. Então, elas não têm limites. Elas não trabalham e não cuidam das suas vidas e se intrometem na vida dos outros, inclusive arrumam jeitos de comer de graça na casa dos outros. Chega bem na hora, né? Chegam bem na hora do almoço, na hora do café,
e vão filar ali a boia, né? Então é uma situação absolutamente constrangedora, né? Em alguns países isso ainda acontece de forma comum, né? Não é a nossa realidade mineira na maior parte do tempo, mas isso existe. Existem pessoas que não pensam se estão complicando a vida dos outros e se intrometem na vida dos outros. Então, o que é isso? Isso é uma falta de limites, uma dificuldade de reconhecer limites. Veja que na economia das relações, limites continuam sendo importantes. E limites podem expressar o amor também. Eles podem ser uma expressão do amor. Então, é muitas vezes necessário estabelecer esses limites explicitamente quando as pessoas não compreendem esses limites. Agora, o que está acontecendo aqui com essas pessoas? Vejam que, nesse caso, Paulo invoca o exemplo dele. Ele trabalhou e se esforçou, e ele tinha um direito de receber a ajuda daquela comunidade, mas quando ele chegou lá, ele viu que tinha esse problema. Então ele falou, eu tenho que dar um exemplo a mais aqui. Então me chama a atenção a disposição de Paulo. A disposição de Paulo de pensar não no que é justo, mas do ponto de vista dos seus direitos, mas do que seria melhor para a comunidade. Então, irmãos, vejam que coisa interessante. Aqui nós temos, por um lado, uma instrução sobre o respeito aos limites nas relações. Mas vejam que existe uma pessoa na liderança. Paulo está na liderança, no ensino. E Paulo não pensa no que, o que são os seus direitos. Ele pensa em como ele pode dar o melhor exemplo para que a comunidade caminhe para frente e cresça. Então, isso me chamou muita atenção aqui. Paulo toma o prejuízo. Paulo assume um prejuízo tendo em vista a prática e o bom exemplo dentro da comunidade, a saúde da comunidade. Então, irmãos, aqui tem muitas coisas úteis nesse momento. Por um lado, a gente tem o princípio da participação. Quanta gente nesse tempo da pandemia não está realmente visitando a casa dos outros para filar a boia, até porque a gente está com distanciamento social ainda e quarentena. Mas quanta gente fica em casa e não ajuda. Vejam, tem gente que não ajuda. Quantos maridos não ajudam, porque a sua função é trabalhar lá fora. E como nesse momento, seja por causa de uma questão de emprego, muitos irmãos perderam empregos, ou porque está fazendo o trabalho dentro de casa, o seu home office, ou porque de repente está aguardando, teve redução de horas, está aguardando voltar, e de repente ele tem uma disponibilidade para ajudar a sua esposa em casa, com tarefas da casa, com necessidades da casa, mas o sujeito não lava uma louça, não pode ir na padaria, não pode fazer uma compra, não pode ajudar as crianças com as lições, não pode brincar com as crianças, não pode trocar uma fralda, porque não é meu trabalho. Meu irmão, isso está errado. Na verdade, é preguiça também. É preguiça. E Paulo está repreendendo aqui essas pessoas que ficam desocupadas. Não é para ficar desocupado, a gente tem que ser produtivo, criativo. Claro que tem o momento do ócio, o momento do descanso. Ninguém vai negar isso. Então esse momento deve ser aproveitado, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode ter preguiça de ajudar. Não é só de se ajustar aos padrões colocados pela patroa em casa. Não é só isso. É uma questão de ajudar. De se lembrar que talvez o outro precise de alguma coisa e você pode fazer alguma coisa para ele. Então, é muito importante a gente transferir isso para onde a gente estiver. Isso vale para casa também. Aqui, Paulo está repreendendo irmãos que são os free riders, né, como se diz. É gente que surfa nos benefícios, no que os outros estão fazendo e não dão a sua contribuição. O que Paulo diz? Essas pessoas têm que ser isolados. Irmãos, isso acontece na igreja também. Tem irmãos que querem tudo lindo, maravilhoso, querem o sermão bom, querem a igreja limpa, querem as pessoas recebendo eles bem na porta, mas não participam com oração, não participam com dízimo e oferta, não se oferecem no voluntariado, não querem trabalhar em nenhum serviço, fazem só o mínimo possível. Irmãos, essas coisas são notadas. Inclusive o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando tem uma pessoa assim, o que você faz? Dá uma gelada. De repente no serviço o pessoal te dá uma gelada, na família te dá uma gelada, né? Na igreja te dá uma gelada, você pensa assim, o que está acontecendo? Pensa isso, meu irmão, de repente não é maldade dos outros, de repente o pessoal está tentando passar uma mensagem para você, que é o seguinte, reciprocidade, participe,
faça parte, não seja preguiçoso. Quem não trabalha também não deve comer. Às vezes é necessário aplicar a lei para que as pessoas entendam esses limites e compreendam melhor o que a graça significa. E graça não é libertinagem. Graça não é libertinagem. Então, isso nós vamos ver num outro texto aqui, como isso é importante na igreja. Porque a gente precisa ser gracioso e dar aos irmãos mais do que eles merecem. A gente precisa fazer isso com os nossos familiares, ser gracioso e dar a eles mais do que eles merecem e sofrer prejuízos. Mas a gente não pode alimentar comportamentos pecaminosos. Aí, isso é outra história. Então, vejam, isso é um princípio de participação. E o modo como o apóstolo Paulo participa chama muita atenção aqui, é muito bonito. Nós temos também um princípio de complementaridade. É verdade que na hora da gente ajudar uns aos outros, a gente não faz as mesmas coisas com a mesma qualidade. Isso é fato também. Então, de repente, um dos cônjuges é melhor na cozinha e o outro deixa as coisas mais limpas quando faz a limpeza. Ou, de repente, as crianças gostam mais de brincar com um do que com o outro. Os dois têm obrigação, mas isso tem implicações. E isso vale para a relação dos filhos em casa e dos irmãos entre si, e vale para a comunidade. Diz o apóstolo Pedro o seguinte, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos que servir uns aos outros, mas é interessante você prestar atenção, e se você nota que você tem algo especial, que faz diferença, que beneficia a comunidade, que beneficia a vizinhança, que beneficia a sua casa, sua família, ou no serviço, não retenha isso. Algumas pessoas, por ressentimento, porque foram machucadas, porque o outro está fazendo o mínimo possível, muitas pessoas retêm o que elas têm, o seu melhor, e não doam. Irmãos, isso não é o princípio do transbordamento, o princípio da graça. Então Pedro diz, use os seus dons, as suas graças, os presentes que você recebeu de Deus, distribua, sirva aos outros com coisas que você tem, com coisas especiais que você tem, particularmente. Então esse é um princípio de complementaridade. Na carta aos Romanos, irmãos vão se lembrar disso, a gente expôs aqui, Paulo diz o seguinte sobre dons. Assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então vejam, isso é Romanos 12. Esse é o princípio de reciprocidade, mas ele é complexo, porque as pessoas não são iguais. Elas são diferentes. E Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, constrói o corpo. Deus é que constitui o corpo. Deus sabe por que fulano tem a graça X e cicrano tem a graça Y. Então, se todos nós aderimos à economia divina da dádiva, de repente a gente vai descobrir isso, uma riqueza imensa, porque os outros vão se surpreender com as coisas belas que Deus dá através de nós, e nós vamos nos surpreender com as coisas bonitas e boas e belas que Deus dá a nós através dos outros. Então existe também um princípio de complementaridade. Todo mundo pode ajudar. De repente você não pode fazer outra atividade X em casa, mas você pode fazer a Y. Você precisa encontrar um meio de participar. Porque é assim que o corpo, a comunidade é construída. E você tem algo especial. Então use isso que você tem. Talvez tenha alguém que faz a mesma coisa que você, melhor do que você. Não tem problema. Paulo também diz que a gente deve pensar de nós mesmos como convém, e não além do que convém. Então seja grato a Deus pelo que você tem e sirva com o que você tem. Então, irmãos, nós temos aí o princípio do excesso, o princípio da reciprocidade, temos um princípio de complementaridade, mas temos também um princípio de responsabilidade. Abre aí 1 Timóteo, capítulo 5. Agora Paulo está orientando o Timóteo, seu discípulo, sobre como organizar algumas atividades da igreja. E esse trecho é bastante iluminador sobre como a igreja deve atuar.
Veja aí, vamos começar do verso 3. 1 Timóteo 5, 3 em diante. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordene essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Agora veja esse verso. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas obras possam lhe servir de bom testemunho. Tais como se criou filhos, exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sexuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivo para difamá-las, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que essa possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Gente, os detalhes desse background não são totalmente claros, mas a gente sabe que as mulheres viúvas estavam entre as pessoas mais desamparadas do mundo antigo. Não era uma sociedade em que as mulheres têm o protagonismo, o acesso aos estudos, a liberdade e os direitos que as mulheres têm hoje. Então era um mundo muito difícil para a mulher. E as viúvas e órfãos dependiam muito de ajuda. E havia muita gente para ajudar, a ponto de, a certa altura, a igreja começar a colocar certos limites. E esses limites, aparentemente, acontecem porque haviam viúvas que passavam a se dedicar ao serviço da comunidade. O texto ali do verso 10 em diante deixa isso claro. Eram pessoas assim, que tiveram sua vida de casadas, eventualmente cuidaram de filhos e perderam o marido e ficaram desamparados, mas decidiram se dedicar à obra do Senhor, ao cuidado dos outros. Então a igreja começou a notar essas pessoas e falar assim, olha, vamos ajudar essas pessoas permanentemente, para que elas não tenham necessariamente que se casar e elas querem cuidar dos outros e fazer a obra do Senhor. Então, não seria adequado que elas ficassem atrás de maridos o tempo inteiro, que muitas vezes as mulheres nem queriam, já tinham tido sua experiência. E podia ser, inclusive, degradante elas terem o tempo inteiro que ir atrás de homens para se manter. Então, havia algum sistema de proteção para essas mulheres. Agora, haviam as mais novas que não sabiam o que queriam. Se queriam casar ou se queriam ajuda da igreja. De repente, começavam a pedir essa ajuda, mas, ao mesmo tempo, atirando para todos os lados, queriam arrumar outro relacionamento. Então, a recomendação do Paulo é o seguinte, olha, as mais jovens aí, segue a sua vida, corre atrás. Você é bonita, jovem, arruma um marido e segue em frente. É o que Paulo diz aqui, né? Considerando os limites da época. Vamos lembrar disso, não ser anacrônico e aplicar todas as dimensões do texto a nós. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto que é muito aplicável a nós, que não tem a ver com o nosso contexto, que é uma questão de princípio bíblico, que é honrar o pai e a mãe. E essa honra aos pais, a honra aos progenitores, é traduzida aqui pelo apóstolo no sentido de cuidar dos parentes. E ele amplia esse princípio no verso 8, quando ele diz que é necessário cuidar dos seus. Não se trata só dos pais e dos avós, mas dos seus. O cristão tem o dever de cuidar dos seus. O dever de cuidar da família, que está implicado em vários lugares no Antigo Testamento, e particularmente nos 10 Mandamentos, não foi abolido pela graça. A lei não foi abolida pela graça. Esses deveres continuam valendo. Então vejam que é necessário que a gente cuide da família. A gente não pode entregar essa tarefa para a igreja
Ou a gente poderia aplicar isso para hoje e entregar essa tarefa para o Estado, que seria também uma forma de pensar isso. Não, isso não é problema meu. Família, não, tem outro que pode cuidar, eu não quero saber, eu cuido da minha vida. Nós somos uma sociedade altamente individualista, em que as pessoas acham que não têm obrigações umas para com as outras. É um ponto que eu tenho escrito bastante sobre isso. Isso é um resultado da mente liberal moderna, né, do pensamento liberal moderno, reforçado pelo nosso sistema de capitalismo de consumo, né, por um Estado que legisla sobre costumes, enfraquecendo as obrigações sociais cada vez mais para que os indivíduos possam viver sozinhos e felizes. Mas eles ficam cada vez mais infelizes, porque suas obrigações sociais vão sendo rompidas e as pessoas deixam de cuidar umas das outras, e cada um só cuida de si mesmo. E aí são os novos modelos de família, são basicamente isso, né? Os jeitos de encontrar a vida mais confortável possível, que você tem que sacrificar o mínimo possível pelos outros e contrair o mínimo possível de obrigações, ou ter obrigações que sejam facilmente diluíveis, né? E você possa se livrar delas. Então vejam, dentro desse contexto, né, incomoda, o texto bíblico incomoda. Ele diz que a gente tem obrigações. Agrada a Deus nós assumimos responsabilidade pelos nossos, né? Então, se uma viúva tem filhos, de quem é a responsabilidade de cuidar dela? É dos filhos e dos netos. Então, isso é importante. Maridos, vocês têm obrigações com as suas esposas, vocês têm que cuidar das suas esposas. Você tem que cuidar dela. Isso se aplica não apenas a alimento. Você tem que cuidar da vida emocional da sua mulher. Você tem que se preocupar com a vida financeira, com a beleza dela e o que ela precisa para isso e que ela quer, ou se ela quer estudar, ou se ela quer ter uma oportunidade de trabalhar também. Né? Muitos maridos querem dar tudo para as mulheres, menos a oportunidade para elas trabalharem ou estudarem. Isso também está errado. Pensar no bem das mulheres, das suas esposas, é pensar no sentido holístico, global. Agora, as mulheres têm deveres com seus maridos, os filhos têm deveres com seus pais, nós temos deveres mútuos. Na comunidade, na igreja de Jesus, nós temos deveres também uns para com os outros. Agora, veja o que diz o capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vejam isso, irmãos. Isso faz a gente pensar que pessoas que se convertem a Jesus deviam ser pessoas que se preocupam com a família. Devia ser o primeiro lugar do testemunho cristão manifestar. É claro que há limites para isso. Às vezes a família é muito complicada, de fato. Mas mesmo que você tenha poucas oportunidades de abençoar a sua família, use essas oportunidades. Mesmo que sejam poucas, mas elas têm que ser usadas. A gente não pode simplesmente abandonar. Agora, aqui tem um princípio até mais amplo que eu quero chamar a atenção, que foi chamado na tradição católica romana de princípio de subsidiariedade. É um princípio muito interessante, que é o de que autoridades superiores têm que tomar cuidado para não assumir o papel das inferiores, de modo que elas sejam anuladas, que elas atrofiem. Imagina se a igreja adotasse a prática de recolher recursos e se tornar uma central para ajudar todo mundo e ninguém mais precisasse cuidar dos seus idosos, porque a igreja cuida de todos os idosos e não apenas dos realmente desamparados. O que isso é produzir, irmãos? Isso é produzir uma cultura em que os filhos e os parentes não cuidam dos parentes, e os filhos não cuidam dos pais, e os pais não cuidam dos filhos. Se a força maior, coletiva, superior, assume a responsabilidade, a autoridade inferior ou de um outro nível não cumpre a dela. Então, as duas coisas podem acontecer. A igreja ficaria sobrecarregada e as famílias ficariam deseducadas. Então, é necessário que a igreja faça a gestão disso. Como que a igreja pode fazer? Ela ajuda as que têm necessidade. E ela educa a família para o que a família tem que fazer. E aí a família faz certas coisas e não a igreja. Porque a igreja não pode fazer tudo. Então vejam que interessante, esse é o princípio de subsidiariedade.
Em 1891, a encíclica da Igreja Católica, Rerum Novarum, foi apresentada introduzindo esse princípio. Simultaneamente, em 1891, Abraham Kuyper, um reformador cristão, deu uma palestra que foi publicada em português agora, com o título O Problema da Pobreza, pela editora Thomas Nelson. Eu escrevi a introdução, nosso amigo pastor Pedro Dulce de Goiânia, eu escrevi o prefácio, ele escreveu a introdução, e o Lucas Grace Freire, que é o professor do Mackenzie, Belo Horizontino também, escreveu o epílogo. E aí esse livro foi lançado, eu recomendo para todo mundo, mas esses princípios estão ali. Isso se aplica ao Estado, até mesmo no país. Isso ajuda a pensar o sistema federativo. O executivo não deve fazer coisas, ou melhor dizendo, o governo federal não deve fazer coisas que poderiam e deveriam ser feitas por estados e municípios. Ele deve delegar e permitir que outras instâncias atuem, mas isso não apenas dentro do governo, internamente, mas o governo não deve fazer coisas que a sociedade civil devia fazer. Porque ele fica sobrecarregado, não faz direito, e a sociedade é deseducada e não faz também. Então não deve ser assim. É necessário esse processo de delegar e tal. Isso vale em casa também. Os maridos não podem ser tão controladores que as esposas não podem fazer nada. E os pais têm que dar espaço para os filhos desenvolverem autonomia individual e responsabilidade. Então tarefas têm que ser atribuídas. Não pode ser aquele pai helicóptero que faz tudo e o filho não participa, não faz nada, não tem nenhuma responsabilidade dentro de casa, depois vira um capeta. Então, não pode deixar isso acontecer. Então, em várias instâncias, o governo tem que seguir esse princípio, a sociedade civil precisa seguir, uma empresa para funcionar precisa seguir, a igreja para funcionar precisa seguir, a família precisa seguir. Mas a gente não está falando de tudo, a gente está falando da família, então eu quero destacar isso. Nesse momento de pandemia, você está cuidando dos outros? Essa é a questão. Porque a economia da graça vai nos tornar endividados com todos. E nós temos graças, então a gente tem que olhar ao redor e começar a pensar o seguinte: eu preciso ser servido, mas eu preciso servir em primeiro lugar. Eu tenho que dispensar a graça de Deus onde eu estou. E quem está precisando de ajuda? Eu não posso atribuir a responsabilidade. Então, de repente, eu posso ajudar, está no meu âmbito de autoridade, de ação, mas aí eu chamo a igreja. A igreja vai resolver. Não. Qual é a sua participação? De repente, você não pode agir numa situação, e aí sim, a coletividade, a igreja pode agir, mas você está contribuindo para que a igreja consiga fazer esse trabalho? Como? Como você está participando? Então, a gente está com essa dívida por causa da graça, esse fardo leve. E ele tem que ser expresso nessa assunção das responsabilidades. Agora, a gente tem que lembrar sempre que Cristo está diretamente envolvido com esses nossos atos de serviço, de cuidar. Então, vejam o que diz aqui falando sobre os escravos, mas isso se aplica a todos nós hoje. O que diz Paulo em Colossenses? Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Quanta gente, por causa do ressentimento, decide que não vai cumprir seus deveres e não vai ajudar ninguém e não vai fazer um bom serviço. Quanta gente fica cínica por causa das injustiças, das traições, dos momentos em que o serviço foi desigual, em que elas deram mais do que receberam, então elas fecham o coração e dizem assim: eu não vou mais ajudar. Eu não vou mais ajudar meus pais, eu não vou mais ajudar minha mulher, eu não vou mais ajudar meus filhos, eu não vou mais ajudar meus avós, eu não vou mais ajudar minha igreja, eu não vou mais, porque isso tudo é injusto. Irmãos, isso é um mundo moral ateísta. Porque se isso é o fim da história, então não existe uma grande manifestação da justiça de Deus em Romanos, anunciada lá no Evangelho. Não existe. A justiça de Deus não se manifestou. Deus não está trazendo ordem para o mundo. Deus não vai punir todos os pecados, não vai perdoar todos os chamados, os vocacionados à graça. Cristo não vai preencher todas as coisas. Meu irmão, se a gente crê em Jesus, a gente crê que não existe buraco que Jesus não vai tampar, que não existe ponte que não vai ser reconstruída,
E se existe um muro entre nós e Deus, ele derrubou esses muros. Aquilo que ficou torto, ele vai endireitar. A gente crê que Jesus vai reinar até que a justiça seja estabelecida na terra. Então, se a gente crê que Jesus, na verdade, está olhando tudo, governando tudo e levando a história, mesmo que de modo imperceptível para nós, para o seu destino, como a Bíblia diz tantas vezes, então a injustiça do outro não é a palavra final. Então eu devo entregar o meu sentimento de injustiça na mão de Deus e continuar esse trabalho divino de compartilhar a graça que eu recebi, mesmo que o outro não retribua. Eu aceito, inclusive, em alguns momentos, não receber a retribuição, como Paulo fez, simplesmente porque é melhor para a comunidade. Então Paulo não recebeu a retribuição. Nós lemos em 2 Tessalonicenses. Mas em outros momentos, também pelo bem da comunidade, a gente pode endurecer e falar assim, não, fulano não pode mais receber ajuda. Por quê? Porque agora ele precisa aprender. Não é por vingança, é uma coisa pedagógica. É isso que Paulo está dizendo aqui em Timóteo. Então é uma outra lógica. Então você não pode cobrar centavos, meu irmão. Eu não quero ajudar minha mulher porque ela está avacalhando no almoço. Está fazendo de qualquer jeito, então também não vou ajudar em casa. Eu não vou fazer o almoço direito para o meu marido porque o meu marido não quer fazer sexo. Eu vou brigar mesmo com os meus filhos de manhã todo dia, não quero saber porque eles não me respeitam. Não. Tudo errado. Isso não é a lógica da graça. Não é a lógica da graça. Olha aqui. Tudo que fizerdes, fazer de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Você precisa crer em Deus nas relações. É uma economia cristã das relações. Então, onde está Deus nessa relação? Deus está aqui? Se Deus está aqui, eu estou fazendo diante de Deus. Em primeiro lugar, eu estou fazendo para Deus. Se há injustiça, é Cristo que vai resolver a injustiça. Então, eu não posso deixar de ser eu e de fazer o que eu tenho que fazer. A injustiça não pode impedir que a economia da graça circule. Pelo contrário, ela deve suplantar a injustiça. Então, a gente não tem postura em casa, de cuidar da casa, calculando os centavos e checando se o outro fez a parte dele o tempo inteiro. A gente tem que, a não ser quando é uma questão pedagógica, como a gente viu, mas, exceto isso, a vingança não tem lugar. É a busca do bem, é a busca da shalom. Cristo, nós estamos servindo a Cristo, então a gente precisa participar. Então eu quero desafiar você que por alguma razão, por causa de amargura, por causa de falta de perdão, por causa de injustiças sofridas, porque o outro nunca dá o suficiente para você e de repente ele falha mesmo, ele prometeu coisa, seu marido, e a vida está aí de casado anos e ele sempre entrega menos, ou sua esposa sempre entrega menos. Então eu quero desafiar você, que acha que sua esposa, seu marido e seus filhos sempre entregam menos. Eu quero desafiar você a confiar em Jesus nesse momento. E viver a lógica da graça, a lógica do transbordamento. Eu quero desafiar você a servir a Cristo nesse momento e a participar. Participa da sua casa. Participa da sua casa. Doa dentro de casa. Trabalha dentro de casa. Faz as coisas dentro de casa. Coopera com a casa. Por amor, por causa de Jesus. Com os dons que Deus te deu. Com aquilo que você tem. Coopera com seus parentes. Coopera com a sua comunidade. Larga essa lógica da mera retribuição. Existe isso, mas existe mais do que isso. Vamos orar. Enquanto a gente ora, eu quero te convidar a se preparar para a ceia do Senhor. E para pedir perdão ao Senhor dos pecados que você tenha cometido nesse sentido. De ter adotado uma atitude mesquinha, uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, ao invés de uma lógica de graça, de compartilhamento, de transbordamento, de participação, de exemplo, como o apóstolo Paulo deu e o Senhor Jesus, e esse foi um dos textos que a gente enfatizou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Fique em oração enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor. Participe do louvor nesse momento.